A Argentina venceu da Inglaterra e tem muita gente falando que se o Brasil jogasse com a mesma vontade que a seleção argentina, nós teríamos passado da Noruega. Se nós continuarmos a pensar assim, o Hexa não virá. Entenda por quê nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Bom, gente, a ideia de que a vontade explica o comportamento das pessoas é uma ideia mentalista. O que significa isso? Significa que a gente está identificando as causas do comportamento de alguém dentro da própria pessoa. A gente não pode medir a vontade de alguém, exceto através do próprio comportamento da pessoa. Por exemplo, a gente diz que uma pessoa está muito motivada para treinar, para fazer exercícios, quando essa pessoa se exercita com frequência, se exercita com intensidade, né? A gente está falando de propriedades ali do comportamento daquela pessoa. Da mesma maneira, a gente fala que uma pessoa tem muita vontade de passar num concurso quando ela consome muitos conteúdos relativos a estudos, né, para concurso, quando ela passa muitas horas do seu dia se dedicando a essa atividade. Não dá para a gente dizer que a pessoa tem muita vontade de passar em concurso sem fazer referência a algum tipo de comportamento, nem que seja o pensamento de passar no concurso, que também é um comportamento para nós da análise do comportamento. Esse tipo de equívoco a respeito das causas do comportamento remontam à antiguidade, quando Platão falava no mundo das ideias, e o problema maior a respeito desse tipo de explicação é que nos impede de prosseguir a investigação a respeito das reais causas do comportamento de alguém. Quando a gente fala que o que causa o comportamento de alguém é a vontade de se comportar, na realidade a gente está incorrendo em uma explicação que é circular. Então a pessoa se comporta dessa maneira porque ela tem muita vontade de se comportar assim, e ela tem muita vontade de se comportar assim porque ela se comporta dessa maneira. É a mesma coisa de explicar o comportamento de alguém com base no conceito de autoestima. A autoestima, ela não existe em si, não existem propriedades dimensionais da autoestima que possam ser medidas, e a gente só pode falar que uma pessoa tem uma baixa autoestima ou uma alta autoestima a partir dos comportamentos que ela tem. Talvez ela verbalize coisas a respeito de si que são boas ou ruins, talvez ela evite entrar em situações sociais em que, o seu corpo está exposto porque ela tem uma baixa autoestima. Esse conceito, ele não é científico, ele é do senso comum. Na Idade Moderna, o solipsismo ou o mentalismo, ele surgiu com Descartes, né? O Descartes afirma que existe uma diminuta glândula no meio do cérebro que perfaz o papel de locus principal da interação da alma com o corpo pela via dos espíritos. A glândula que a gente está mencionando é a pineal. No entanto, não foram os arroubos de materialismo de Descartes que ficaram consagrados na história da filosofia, e sim o seu dualismo de substâncias, a ideia de que a realidade é cindida em dois mundos, um pensante e o outro extenso e material. Assim, o imaterialismo e racionalismo se coadunavam em uma decisão filosófica clara de sobrepor a racionalidade da mente às paixões, devendo essa ser sua guia e determinante. Então, esse mesmo racionalismo e primazia do pensamento podem ser abstraídos da popularizada máxima cartesiana cogito ergo sum, né? Ou seja, penso logo existo. Claro que essa é uma máxima reduzida, né? A ideia completa é que eu duvido da minha existência, logo eu penso. E se eu penso, eu existo. O Descartes formulou essa máxima no livro O Discurso do Método. Ele estava numa época ali em que as pessoas tinham muito ceticismo em relação ao conhecimento. Esse ceticismo se deve a dois fatores. Primeiro, a descoberta de que a Terra gira ao redor do Sol. E segundo, a ideia de que a tradução dos gregos, né? Cícero, Pirro de Élis, que são filósofos céticos. Então havia um zeitgeist, um espírito do tempo, de muito ceticismo, e o Descartes, através desse livro, ele construiu as bases para a epistemologia moderna. Então a existência é descoberta pela primazia epistemológica do pensamento, e o pensamento se configura como substância imaterial e inextensa. Até hoje sofremos influências desse dualismo cartesiano que segue reverberando em algumas das tendências explicativas presentes no senso comum, e mesmo no debate filosófico menos afeito à interdisciplinaridade com ciências empíricas. Pode-se afirmar, inclusive, de acordo com Searle, que o uso desse vocabulário antiquado condiciona o debate de tal forma espúria que alguns dos alegados problemas filosóficos da relação mente-corpo seriam, na verdade, pseudoproblemas.
Atualmente, segundo Fuentes, raros são os dualistas de substâncias na contemporaneidade. A maioria das teorias filosóficas repudia essa postura tida como ultrapassada diante de nosso vigente quadro de referências, tanto filosófico como científico. Ainda assim, existem filósofos que, apelando para a noção de possibilidade lógica, ou ainda para a noção mais geral de possibilidade metafísica, argumentam que não se pode, em princípio, excluir a possibilidade de que haja uma substância não física que corresponda à natureza da mente ou de uma suposta alma. Essa ideia, né, de que conceitos mentalistas seriam metafísica se deve porque eles não existem no mundo físico. Eles não são apreensíveis através dos nossos órgãos dos sentidos. Então a gente tem duas explicações, tá, para eventos naturais. Uma delas é metafísica e a outra explicar eventos naturais com eventos naturais. Então, por exemplo, a chuva. A chuva é um evento natural. A gente pode explicar a chuva dizendo chove porque Deus quer, que é a explicação metafísica, e a gente pode explicar a chuva dizendo que a água evapora, condensa, precipita, etc. Então, qual das duas explicações você avalia que explica melhor o fenômeno da chuva? Eu não estou dizendo aqui que não exista Deus e que Deus não possa explicar a chuva. É possível que chova porque Deus quer. Eu, inclusive, acredito em Deus. Porém, essa não é uma explicação científica, né? E o problema dessa explicação é que ela nos impede de seguir questionando por que chove. Então, da mesma forma, o comportamento, que é um evento natural, deve ser explicado em função de outros eventos naturais. No caso do futebol, a gente tem alguns aspectos a respeito do jogo que dizem respeito, por exemplo, à técnica, à tática, o aspecto físico e mental. O mental diz respeito aí ao quanto de nervosismo, né? Comportamentos encobertos, tá? A gente não exclui os comportamentos encobertos da explicação. A gente só está dizendo que esses comportamentos encobertos se devem a outros eventos que são naturais, por exemplo, circunstâncias do jogo. Então, por exemplo, a Espanha fica lá no seu toque de bola, e isso pode acabar fazendo com que alguns jogadores adversários acabem ficando mais nervosos, mais ansiosos por concluir as jogadas e tudo, e isso pode ter efeitos sobre o desempenho dos atletas. O aspecto técnico diz respeito ao quanto que o atleta consegue controlar a bola, colocar a bola onde ele quer. Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho é um exemplo de um jogador que tem uma técnica muito apurada, tá? O Maradona seria um outro jogador, né? O aspecto físico diz respeito ao condicionamento do atleta, o quanto que ele está bem preparado para correr, aquilo tanto que o jogo exige que ele corra. E o aspecto tático, diz respeito, por exemplo, à formação 4-4-2, 4-3-3. Né? Tem um canal chamado Futebol Máximo, né, que costuma explorar esses aspectos do jogo. Então eles falam, por exemplo, da técnica dos jogadores, eles falam do aspecto tático, né? E também tem a estratégia, tá? Eu acredito, gente, que parte desses aspectos do jogo de futebol também são comuns ao jogo de xadrez, exceto o aspecto físico e o aspecto técnico. Não dá pra gente falar sobre a técnica de mexer uma peça, porque qualquer movimento que mexa a peça é adequado para o jogo. Agora, em relação à estratégia, né, aí é que eu acho que a gente vai ganhar ou perder, né? Porque me parece claro, né, o Ancelotti falou que a estratégia do jogo dele contra a Noruega tinha a ver com não dar o campo para o Haaland correr. Então o Brasil marcou baixo, quer dizer, utilizou-se da estratégia tática de marcar no seu próprio campo de defesa e não ter a bola para aproveitar os contra-ataques, né? A gente tem atacantes aí que são muito rápidos, como por exemplo o próprio Vini Júnior, o Endrick, o Ryan. Então foi uma escolha do técnico fazer essa estratégia. A estratégia ao longo dos 90 minutos não deu certo. Através de um lance fortuito a gente teve um pênalti que foi desperdiçado pelo Bruno Guimarães e então o jogo parece que saiu do controle. Desde então a gente não teve nenhuma outra chance clara. Ao longo dos 90 minutos ninguém teve essa coragem, né, de dizer para os companheiros, então, vamos marcar alto, né, vamos marcar no campo deles, vamos pressionar a saída de bola deles para fazer os zagueiros errarem. Então essa poderia ter sido uma outra estratégia que poderia resultar em chances melhores para o Brasil. No jogo de xadrez, frequentemente a gente usa como estratégias, por exemplo, né, quando a gente roca para os lados opostos, uma estratégia muito comum é avançar com os peões da ala do rei ou da dama, né, a ala do local onde o
roque do adversário foi feito, né? Então, se o adversário roca para o lado do rei, a gente avança com os peões da dama, né? Se o adversário roca para o lado da dama, a gente avança com os peões do rei. Uma outra estratégia pode ser um xadrez taticamente objetivo, que amontoa peças ali em frente ao castelo do rei para fazer um ataque forte, né? Então é o que acontece, por exemplo, na abertura Grand Prix contra a Siciliana. Não sei se vocês gostam de xadrez, mas se vocês quiserem aprender, né, tem vários vídeos aí na internet que falam sobre o jogo. Então é isso. Será que faltou vontade para a seleção brasileira? Eu diria que não. Eu diria que tanto os jogadores da Noruega quanto os jogadores do Brasil queriam ganhar o jogo. E se a gente fala que faltou vontade, é porque o comportamento de marcar baixo não nos parece ser um comportamento de um time que tem muita vontade de ganhar. Tá? Como que a gente explica então o desempenho da Argentina contra a Inglaterra? O técnico Thomas Tuchel fez algumas mudanças que fizeram com que o time recuasse, que deu campo para a Argentina. A Argentina pressionada acabou tendo chances, criando oportunidades e fazendo 2 gols em 5 minutos, concluindo aí a vitória. Tá? Um abraço. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não tivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.